Então, pessoal, hoje eu estou aqui com o Adriano Ramos da Praticade e a gente vai falar um pouco hoje sobre briefing, sobre o que realmente é um briefing, nesse bate-papo aqui um pouco informal. E para você que ainda não conhece o que é o briefing, essa etapa essencial do projeto, eu vou explicar um pouco o que seria essa etapa. Nessa etapa do projeto, a gente conhece realmente quais são as vontades do cliente, o que é que ele realmente almeja para aquele projeto e o que é que ele tem em mente, né, para que a gente consiga, com o nosso conhecimento técnico, idealizar aquilo que está na cabeça dele. Então, Adriano, eu queria saber o que é assim, que você entende como briefing, esse tempo que você já está no mercado, quais são as noções sobre esse tema que você pode trazer aqui para o pessoal. Eu entendo que o briefing ele é indispensável na elaboração de qualquer tipo de projeto, seja ele do setor de design de interiores, de arquitetura, de engenharia. Então, o briefing, como você mesmo explicou, é justamente aquela relação inicial com o cliente. Então, quando a gente consegue ter um bom relacionamento, um bom briefing, boas perguntas, para extrair a essência do que realmente o cliente quer, você consegue minimizar muita coisa lá na frente. Mas eu entendo que também uma das maiores dificuldades também é o quê? É atrelar o gosto do cliente com as normas regulamentadoras também. Porque muitas das vezes o cliente fala em uma situação que a norma regulamentadora não permite, ou que as normas do município que dá um alvará de construção, por exemplo, não permite. Então, eu acho que o que a gente pode entender é justamente isso. Um dos pontos chaves que eu acho é justamente isso, conseguir atrelar o gosto do cliente com as normas regulamentadoras. Exatamente. E esse é um ponto muito importante também para que a gente não erre, porque muitas vezes a gente não faz um bom briefing, alguns profissionais menosprezam essa etapa e acabam deixando de lado detalhes que fariam total diferença naquele projeto. Muitas vezes são coisas do tipo, se o cliente gosta mais de roupa pendurada ou roupa dobrada, falando na questão de projeto de mobiliário, ou outras coisas, por exemplo, se ele gosta mais de tons escuros ou de tons claros, entendeu? Esses mínimos detalhes que fazem total diferença. Então a gente precisa estritamente prestar atenção nessa relação de cliente, desejo, briefing, para ter tudo bem amarrado, elaborado ali, para que tenha um projeto mais fluido. E falando mais um pouco sobre briefing, você já teve alguma dificuldade com o cliente em relação a isso? Já teve algum problema com ou o cliente querer algo que a norma não permitia, ou muitas vezes, sei lá, acabou não colocando algo no projeto e houve assim um impasse com o cliente, isso? Sim, teve sim. Uma das situações adversas que aconteceu foi justamente porque existe o quarto de serviço, por exemplo. Aí a norma ele pede uma determinada medida diária. Uma metragem mínima, né? Uma metragem mínima. E às vezes o cliente, não, eu quero bem pequeno para não ocupar muito espaço, só que não permite. Então um dos impasses é isso. O que o cliente quer com o que as normas permitem, porque às vezes quer tirar um pouco do quarto para ganhar um pouco na área gourmet. Isso. E fazer um pouco dessas modificações, certo? E aí eu queria ver com você o seguinte, sabemos que o briefing ele envolve muitas questões importantes e uma delas é justamente o dinheiro. E aí, o que é que você tem a dizer, quais são a importância desse princípio, né? Do que realmente pode gastar? Então eu queria saber justamente de você isso com relação a essa questão aí. Então, exatamente, e esse é um ponto muito importante que você tocou, porque muitas vezes os clientes eles ficam um pouco com o pé atrás quando se fala em mexer no dinheiro dele, né? Então é um assunto bastante delicado e que nós como profissionais temos que ser bem cautelosos em relação a isso. Porém, os clientes têm que entender que essa também é uma informação muito importante para a gente saber até onde a gente pode chegar, porque o projeto em si depende muito também do que o cliente quer, mas depende também de quanto ele pode investir naquele projeto. Por exemplo, na escolha de um material, na escolha de uma iluminação, de um revestimento, tudo isso conta para que a gente saiba até onde pode chegar. Por exemplo, tem revestimentos de R$100 o metro quadrado, mas tem revestimentos de
50, 30 reais o metro quadrado. Então é muito importante a gente saber isso, até onde eu posso chegar. E às vezes o cliente quer que a gente traga coisas novas, algo inovadores, e às vezes ele não tem o recurso necessário para que a gente chegue até isso. Claro que eu não estou dizendo que seja impossível a gente trazer algo novo ou inovador com pouco recurso. Só que às vezes o que ele quer a gente não consegue, por causa justamente desse recurso que ele não tem para chegar até onde ele quer, entendeu? Isso que eu acho que é um ponto muito importante. E aí tem um tabu que o pessoal sempre comenta bastante sobre isso, que é o seguinte: só existe projeto bem feito se aplicar muito dinheiro. Na teoria, um projeto bem feito, caro ou não? Como é que você consegue diferir setorizar esse? Na minha opinião, no meu ponto de vista, eu creio que não, porque um projeto bem feito, ele não depende só do valor. Ele depende também muito das qualidades do profissional contratado para fazer aquele serviço, entendeu? Porque muitas vezes a gente investe um valor muito alto numa pessoa que não tem aquela qualificação ideal. Às vezes, por exemplo, o trabalho de um pintor, a gente contrata o pintor que o valor dele é X, mas às vezes ele não consegue entregar aquilo que ele correspondente ao valor que ele está cobrando, entendeu? E também no processo criativo, né? Acho que conta muito também essa questão do processo criativo, na elaboração de um bom projeto, então tudo isso conta. Então, um projeto bom não significa que ele precisa ser caro. Porém, quando se tem um valor maior para investir, a gente consegue trazer coisas novas, entendeu? Coisas que estão em lançamento, que isso é um valor mais alto, entendeu? Então, necessariamente não depende uma coisa da outra. Esse é o meu ponto de vista. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixa aqui embaixo o seu comentário. Sigam lá, ele é Praticad, o Instagram dele. Lá ele dá muitas dicas sobre softwares, AutoCAD, Revit. Você vai poder tirar suas dúvidas lá. Sigam ele, que eu garanto que o perfil é muito bom, tá certo? Obrigado e até uma próxima. Valeu, pessoal. Continue acompanhando esse Instagram do Gilvan e até mais.